São 12 anos, fechamos 12 de anos. 12 anos de vida intensa na Vila Janos, verdade. 12 anos que nos projetam aí para um futuro alvissareiro, na minha opinião. Pô, mas nesses 12 anos a gente passou por muitos problemas do mundo em geral, Do né? ponto de vista ecológico, não foi o melhor, Pandemia, enchentes. não foi o mais fácil, senão o melhor, né? Fora os problemas financeiros do mundo, né? Com as suas repercussões naturais no microcosmos da Vila Janos, né? Na verdade. Eu creio que quando optamos por montar o serviço há 12 anos, encaramos um desafio muito grande, né? Pandemias à parte e enchentes, né? É um desafio estar na ponta do Brasil, como se diz, né? No extremo sul do Brasil, e poder ter um serviço que acaba atraindo pessoas do Brasil inteiro, né? E acabou que aconteceu isso, né? A gente fez uma proposta inovadora e que pretendemos que continue sendo inovadora e recebendo indicações de colegas de todo o país, né? E aí, é claro, essas tragédias que nos assolaram no meio do caminho nos atrapalharam, mas não impediram que a gente chegasse até aqui, né? Porque se nós formos olhar, a maioria dos nossos pacientes são de outros estados, né? Então, Foram. Tem sido. Tem sido. Tem sido. tem sido, né? Tem vindo. Né? A ideia, desde o início, era criar um ambiente que a pessoa pudesse se sentir à vontade para tratar, no caso nosso, de problemas relacionados com dependências em geral, né? E um ambiente que fosse muito parecido, né, com o lar da pessoa, com o lugar que ele morasse, e ele pudesse enfrentar esse período de desintoxicação e de tratamento de uma forma mais amena, né? E também rodeado por profissionais de ponta. Então, nós pensamos em reunir um lugar de muito conforto e uma equipe que pudesse ser, além de ponta, né, que pudesse representar muito bem o trabalho nessa área a nível nacional. E colegas que nos conhecem, então, que nos encaminham pessoas de todo o país, né? Essa confiança é legal, né? Da gente saber que o pessoal confia a ponto de atravessar o país, de vir ficar. E o colega que confia, né, no nosso time, né, Ângelo, Carla, Leonardo, com a certeza de que o paciente tem como destino a origem. Ou seja, para nós é bem importante, né, que o colega que sinta a vontade de nos encaminhar, e nós acolhemos bem esse indivíduo, que a garantia importante, né, do retorno, né, à sua origem para o segmento e eventualmente com o nosso apoio, com nossa coparticipação, né, no segmento. Um dado importante da Vila Janos que ela fica aberta para o indivíduo que passa por aqui e tem a garantia de ser a Vila Janos um porto seguro para qualquer momento um pouco menos fácil, digamos, da vida do indivíduo, ou até para vir aqui comemorar, como recentemente houve, né? Uma pessoa que passou por aqui veio comemorar 1 ano da sua estada aqui, embora o seu segmento seja com um colega externo aqui a Vila Janos, 2 colegas, aliás, que o atendem, são externos da Vila Janos, mas confio, e aliás estiveram aqui, né, nessa comemoração, de uma forma muito, digamos assim, muito carinhosa, né? A Vila Janos se sentiu muito acarinhada por esse paciente que veio aqui usar o nosso espaço para comemorar um grande resultado, que é 1 ano longe de problemas relacionados com as substâncias. Então, o colega que nos encaminha sabe, né? O paciente é seu e assim seguirá sendo. Creio que um dos efeitos colaterais da pandemia, que foi o atendimento online, ele permitiu também, porque um grande problema dos tratamentos é o segmento, né? Uma fase aguda se trata aqui, mas depois sempre havia problemas. Como é que esse paciente vai seguir, né?
Claro que aqueles que têm facilidade e proximidade acabam usando a própria Vila Janus como um ambiente de pós-tratamento, né? Então, frequentam reuniões, atividades de lazer. A casa, ela fica acolhendo esses pacientes por longo tempo, o que facilita muito o processo de segmento pós-tratamento agudo, né? Os de longe era um problema. E agora, além de nós encaminharmos para o colega, nós temos essa possibilidade do paciente poder participar de algumas atividades da instituição, estando à distância, né? Então, mesmo que ele esteja com um colega em psicoterapia, em segmento, ele pode continuar participando de grupo terapia aqui, né? E manter um contato com a equipe. E, eventualmente, o próprio colega nos requisita para acompanhar junto por um tempo, né? Fazer essa... Já tivemos, né, lembrando isso, né, já tivemos colegas que são muito próximos nossos que nos recomendam, né, pacientes que não estiveram aqui para participação no grupo, chamado Grupo das Duas, né, que é um grupo de psicoterapia de grupo focado em dependência química, e pacientes que Focado sequer em estiveram pessoas hoje, né, que foi em uma... comportamentos aditivos, no sentido mais amplo, e que nem sequer estiveram aqui, mas graças a um relacionamento forte, né, com o nosso time, alguns pacientes participam e já participaram e seguirão participando do grupo das duas, junto com pacientes egressos daqui ou pacientes presentemente na Jesus, como hoje está lembrando, né, com o uso da internet, a gente acolhe um misto, né, uma sessão mista de psicoterapia com pacientes remotos e pacientes presenciais. Mas sabe que eu acho que nesse final de ano agora, para entrar no 12º ano, nós fizemos mais uma inovação, mais uma mudança. Mas acho que antes de falarmos nisso, seria bom, né, Ângela, nós estávamos falando antes, e talvez tu pudesse fazer para a gente o que foi importante e quem a gente agradeceria nesses 12 anos, né? Então, foi um desafio. Eu acho que a equipe toda ou trabalhava em unidades especializadas em hospital psiquiátrico, Leonardo ainda trabalha, ou em unidades de dependência química dentro de hospital geral, né? Por exemplo, o Mãe de Deus foi um dos pioneiros. Então, o desafio, ao criar um serviço novo, foi criar uma identidade nova, que não fosse nem uma coisa nem outra. A gente chama de comunidade terapêutica urbana, porque o programa se assemelha muito aos programas das comunidades terapêuticas ditas internacionais, não essas ligadas a programas leigos, né? Mas sim ligadas a comunidades onde tem uma estrutura diferenciada e com peso científico um pouco melhor, né? Então, nós a opção nossa foi criar algo diferente, né? E foi assim que nós viemos para uma casa e onde pudemos praticar as duas coisas, né? Ter uma equipe de excelência, multidisciplinar ou interdisciplinar, seja a palavra que quiser, né? Onde temos todas as especialidades aqui praticamente trabalhando, e o paciente poder estar num lugar, numa casa, né? Que se assemelha muito, então, à vida privada dele, a vida normal dele, né? Então, o desafio foi juntar essas peças, né? E creio que, nesse tempo, nós conseguimos fazer isso, né? Criar um serviço diferente. É até difícil de classificar, às vezes. Um ambiente residencial, né, acho que é a palavra que ocorre, né, ambiente residencial. E eu acho que, assim, nesses 12 anos nós temos que agradecer muito, então, aos colegas que confiaram, que nos enviaram pacientes, aos próprios pacientes que reconhecem, né, e muitas vezes, muitos encaminhamentos são nossos próprios pacientes Que fazem, né? passaram por aqui, consideraram um ambiente legal e nos enviaram amigos, familiares. E também a nossa equipe, né, hoje a gente está com uma equipe
de trabalho, consultor, monitores, né, Educador educador físico, físico, nosso terapeuta de clínico. família, o clínico. Somos uma equipe hoje, há muito tempo junto, azeitadas, né. Eu acho que isso são os fatores que fazem a Vila Janos ter essa diferença, né. Então acho que agradecer, né, acho que é importante a nossa gratidão pela confiança que se renova, e agradecer ao Leonardo que, confiando na gente, resolveu se incorporar ao time, né, Leonardo? Acho Nosso que sangue novo, né. eu acho que tem, é verdade, eu acho que tem da parte do Leonardo, assim, um voto de confiança num grupo que ele conhece há muito tempo, por ângulos diferentes, né, Leonardo? E, digamos, contamos realmente com a tua estada renovadora aqui entre nós, e acho que dá a impressão, né, Ângelo, que o grupo é capaz de se manter intenso, como tu salientaste, cientificamente apurado, cuidadoso, mas também aberto a se renovar e aberto a novidades. A cara estava ensaiando de falar aí como foi o final de ano, foi um final de ano para mim bastante estimulante e renovador, mas eu ponho o foco, acho que se a gente tem de agradecer alguém é a quem está chegando. Então repito, Leonardo, para mim, merece nossa gratidão pela generosidade de confiar na gente, de entrar nesse barco em andamento, né. Então, enfim, eu acho que, o passado nos traz, né, a certeza da confiança de muitos colegas no país todo. A gente tem colegas que lembram da gente realmente com carinho e No país e de confiança. fora, né, porque a gente Eu tenho um exemplo que o Salgado está colocando. Nós recebemos um paciente de um outro estado, né, e dos região sudeste do país, onde o colega o atendeu numa emergência psiquiátrica. E esse colega conhecia o nosso serviço. Então, o que ele falou, né? Esse paciente era um paciente com uma certa visibilidade, uma certa importância no seu meio. E aí, numa crise então aguda, né, de abuso de medicamentos e quadro psiquiátrico, e o colega que o atendeu disse exatamente isso para ele: olha, aqui não é lugar para você se tratar no nosso hospital, né? Você não vai ter privacidade, você é uma pessoa muito importante já aqui no meio da nossa comunidade, né? E você precisa de um tratamento um pouco mais personalizado e com muita privacidade. Então, eu vou encaminhar você para um estado lá no sul do país para se tratar com colegas, né? Onde lá você vai poder, então, se tratar, eventualmente atender seus compromissos, né? Online, e poder voltar para cá melhor. Mas eu não indico que você se interne no nosso hospital aqui. Então, isso daí, e ele veio, né? Então, é isso que a gente fica muito feliz, né? De um colega, né, num estado distante, né, onde ele está trabalhando numa emergência psiquiátrica, né, conhece o nosso serviço e aí encaminha o seu paciente para cá por conta dessa necessidade, né, de estar num lugar com menos gente, um tratamento mais intensivo e com absoluta privacidade, né? Privacidade, excelência técnica e conforto, digamos que é e não por onde a gente podemos transita, né. esquecer como o Ângelo disse, é personalizado, e a gente tem essa convivência afetuosa, carinhosa, que eu acho que faz parte da equipe, né, essa receptividade que é muito interessante. Acolhimento, eu acho que é a expressão, às vezes popularizada de forma até, digamos, infeliz, mas acolhimento no melhor sentido, né. Eu acho que o paciente volta, e sabe que uma coisa curiosa que eu sempre repito para novos pacientes, que é comum que o paciente que esteve aqui, que o indivíduo que esteve na Vila Janos, que usufruiu do nosso esforço, gosta de voltar, fazer um serviço, voltar para atenção em saúde mental ao qual o indivíduo gosta de voltar, até para um churrasco, né. Mas eu acho que essa é a nossa base, né, nós não trabalhamos só as adições,
nós trabalhamos um estilo de vida, nós trabalhamos qualidade de vida, nós trabalhamos, né, cidadania, a gente trata outros valores aqui dentro muito Mas deixa eu maiores. provocar o Leonardo. Leonardo, tu gosta de estar na Vila Janos? Agora tu vai ter que dizer que sim, né, claro, né. O que te agrada estar aqui? E o Leonardo é uma pessoa. Lembrando que ele trabalha também numa unidade psiquiátrica, né? Exato. Então, assim, qual é a diferença, né, de trabalhar nos lugares? Eu acho que começo, agradecendo o convite para integrar a equipe. O convite veio e a primeira sensação foi uma sensação de honra para integrar um serviço que sempre foi um serviço de referência, mas também motivo de muita admiração, não pelo serviço, também pelo serviço, mas também e principalmente pelos colegas que integram a equipe. E eu recebi o convite com honra, mas também com uma noção clara do desafio de como que se mantém o nível marcado de excelência e como eu consigo contribuir com essa excelência, de que forma que eu consigo, com o meu esforço, com as minhas vivências, com o meu conhecimento, contribuir para a equipe e, no final das contas, oferecer um tratamento melhor ou mais eficaz para os nossos pacientes. Então, respondendo à pergunta, eu me sinto estimulado. Eu acho que essa é uma palavra bacana para descrever. Eu fui muito bem recebido e esse é um grande diferencial da Vila Janos. A gente é muito bem recebido. Não só os pacientes reconhecem isso e falam desde os primeiros momentos, mas também eu, integrando a equipe, fui muito bem recebido, muitíssimo bem recebido, diga-se de passagem. E fico muito estimulado em contribuir para o serviço. Então, enfim. Sabe que eu tenho uma dificuldade aqui na Vila Janos de nominar, né, as pessoas que usam a Vila Janos de pacientes, porque sem dúvida que é uma expressão médica tão importante, que é fundante, né, da relação, da nossa relação com questões de saúde, mas estar aqui é uma vivência peculiar, né, que não me remete à ideia inicialmente do adoecimento, mas sim da expansão de possibilidades na vida. Me parece que isso que a Carla tocou de leve, né, que a gente tem insistido, a nossa excelência, eu acho que se cedia, se embasa muito, se calca muito na ideia de expandir possibilidades, sabe? Eu acho que isso me encanta, e por isso eu estava insistindo em chamar a atenção da gente para o Leonardo pela possibilidade. Acho que essa é uma das razões da gente se empolgar, de ter um sujeito com uma experiência diferente, uma experiência ampla, Leonardo, um profissional consolidado aí no nosso ambiente médico, mas que tem como tarefa, eu acho que a pergunta, a questão que o Leonardo coloca, no que eu vou contribuir? Expandir a nossa percepção O em que, psicopatologia, em recursos terapêuticos e em qualidade de vida no sentido mais amplo. o que eu acho que a Janus tem é uma coisa interessante, que é assim, a gente lança uma proposta e a proposta, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer diferente. Eu acho que foi o que a gente vivenciou esse final de ano, que nisso o Leonardo contribuiu muito, né? Quando nós montamos um programa de final de ano, pensando nisso, num bem-estar, numa vivência. E acho que aqui tem isso, tudo aqui é vivenciado, tudo a gente participa. E é surpreendente que nós nos surpreendemos com os resultados, né? Esse final de ano foi muito bom. A gente passou aqui, Natal, Ano Novo, as pessoas entraram, a casa lotada, tá, que nos surpreendeu bastante, porque lotou, a gente fechou a entrada de pacientes, porque não tinha onde colocá-los,
Porque é um serviço pequeno. A ideia que eu chamo sempre a atenção dos meus pacientes: "Cara, tu vai para lá, mas é uma overdose de tratamento, porque é um tratamento constante. Tu tá almoçando com o médico, tu tá jantando com o consultor, tu tá passeando no parque com o psiquiatra, tu tá, né, vai ao cinema, vai aqui, vai ali, sempre acompanhado por alguém da equipe". E acho que é esse nosso diferencial do final do ano, que a gente criou um programa que está nos orientando no segmento agora, que é nessa mudança. O quanto nós precisamos, nos próximos anos, né, pensar que nós já dissecamos os nossos residentes. Eu acho que é uma palavra médica, né? Eles são dissecados aqui, a gente tenta ver do avesso, por dentro, por fora, tudo que a gente possa pensar, mas é muito amplo no sentido que a gente está vendo, que inclui as famílias, inclui os amigos, e isso está crescendo, né? Cada vez mais a gente vê o quanto o ambiente daquela pessoa precisa também passar pela Janus, né. Não é à toa que temos uma terapeuta de família, Susana Seage, no time, né, que nos ajuda a trazer a família mais presentemente. Mas claro, é da prática de cada um de nós, né, integrar o atendimento sempre levando em conta os laços mais, né, Ângelo, mais saudáveis, nem sempre tão saudáveis, mas muitas vezes importantes, né, desde trabalho, vida acadêmica e vida familiar. Mas o que cada um de nós espera nos próximos anos da Vila Janus? Sei lá, os próximos 12 anos? Só 12? Não, de 12 em 12, né. 12 então. Bem, boa reflexão, cara. Um ambiente residencial agradável, que se mantenha criativo e inquieto. Hoje, estava brincando com o Ângelo, né, que nós estamos nesse momento com uma turminha de pessoas que chegaram aqui que, digamos, prometem, né, Ângelo, uma certa agitação, um certo desafio, né, para a nossa capacidade de manejar situações psicológicas, psiquiátricas, né? Então, esse ambiente inquietante, eu acho que é o que então, o que eu espero nos próximos 12 anos, que a gente tenha um pouco de desafio, um pouco de palavra não muito elegante, de bagunça, né, Ângelo? Porque um estado de tranquilidade excessiva, mesmo com muitos pacientes presentes, parece sempre meio esquisito. Tem alguma coisa escondida que a gente não está vendo, né, É Ângelo? o efeito colateral da nossa eficácia aí nesses 12 anos, é que acaba os colegas nos mandando os casos difíceis, né? Então, você, bom, se é difícil, vamos mandar para aquela turma, né? Mas a gente tem muito prazer em recebê-los. É claro que existem casos difíceis, é para todo mundo. Mas é desses que a gente gosta. Mas a gente, dentro da nossa expertise, né? Claro que nós temos indicações para poder ficar com pessoas aqui, né? Nós temos algumas limitações, né? Quadros psiquiátricos muito graves, com risco de vida, risco de suicídio, transtornos psiquiátricos que são primários a consumo de substâncias ou de comportamento. Então, a nossa estrutura, involuntários, a gente não recebe. Então, essas situações, elas não são adequadas, né, pelo ambiente da nossa casa, né, que é um ambiente aberto, de livre trânsito, né, onde, óbvio que nós temos um cuidado especial para os casos mais sérios, né? Mas certo que alguns nós não temos a capacidade de contê-los aqui, né? Então nós indicamos para colegas, para clínicas parceiras, né? Onde muitas vezes, após um período de melhora do quadro agudo, né? Que impediu a permanência aqui, nós recebemos o paciente depois com uma nova etapa, né, do tratamento, que é essa que o Salgado e a Carla muito bem falaram, que é além da estabilização do quadro emocional, psíquico, né, e da dependência, modificações do estilo de vida da pessoa, que vão ser fundamentais para que não haja recaída do quadro e volta dos sintomas, né? Então, temos essa possibilidade também, né? Mas dentro do que a gente pode, do que a gente conhece, do que a gente oferece, nós temos a capacidade, sim, de lidar com casos difíceis, né?
nessa área das adições, das dependências químicas, né, com comorbidades, aqui no nosso ambiente, né, respeitando, obviamente, nossas limitações, né, mas temos condições sim. Né? E tu, Leonardo, o que tu espera? Tu que é o mais jovem. Desculpa, então eu entendi que o Ângelo espera casos graves. Diga. Eu estava dizendo que recebemos, né? Mas eu creio que o que eu espero, né? Talvez pelo fato de a gente estar no extremo sul, nós ainda talvez não somos muito conhecidos, né? Pelos colegas e pelos futuros clientes, né? Que estão nesse Brasil afora, que é um país muito extenso, né? Então, creio que é uma pena que eles não possam nos conhecer, né? Tanto os colegas que nos encaminham, quanto os clientes, né? Muitas vezes se enveredam por tratamentos obscuros, né? E por tratamentos pouco recomendáveis e acabam, né, não conhecendo a nossa estrutura, não sabendo da nossa existência, né? Isso é um desafio muito grande e que eu espero que a gente possa conseguir vencer, né? Que é nos tornar um pouco mais conhecidos, né? Nesse país tão extenso, que as pessoas possam realmente aproveitar nosso conhecimento, né? Da nossa estrutura, né? Inclusive, podendo orientar colegas, né? Nesse Brasil afora, né? Como conduzir esses pacientes de uma outra forma, né? Então, um exemplo que eu dei, né? Esse paciente que veio assim da região sudeste, ele está aqui e já estou em contato com um psiquiatra que deve continuar atendê-lo depois. E ele quer realmente a minha supervisão também. Então, né? Vamos atender por um tempo em conjunto até que ele possa seguir o seu destino, né? E essa é uma situação ideal para que a gente pensa em oferecer, né? Sabe, eu acho que essa é a natureza de um serviço de referência, que é fomentar conhecimento, fomentar boas práticas. Diga, Leonardo. Eu acho que estava pensando aqui dentre os desafios que eu me coloco também, estão aí as novas tecnologias, né? E de que forma elas não só como alvo ou objeto de comportamentos aditivos, mas também como eventualmente uma ferramenta, um recurso, de que forma podemos explorá-los como recursos terapêuticos de forma a, enfim, manter boas respostas terapêuticas. Acho que tem esse... E o que são novas tecnologias hoje? Tu que é um cara jovem, atualizado com novas tecnologias. O que é o espectro das novas tecnologias que dizem respeito Eu acho que isso à eles nossa estão área? vendo que essa equipe tem essa peculiaridade, né? Todo mundo muito divertido aqui. Adoro O pegar que o é pé atrás das novas tecnologias, Leonardo? Para inquietar quem estiver nos ouvindo, nos assistindo. Eu vejo que existe agora né, a inteligência artificial que entra como que na verdade não convidou, invadiu, né, a vida de todo mundo e ainda a gente se debate sobre os desafios de como que a gente pode usar sem comprometer a nossa capacidade ou sem eventualmente a gente ter algum tipo de problema com relação a isso, mas bem usada, a inteligência artificial pode ser um excelente recurso terapêutico para os pacientes, mas também um recurso de conhecimento, de consulta, enfim, fonte de pesquisa para os profissionais. Eu acho que assim, o que eu espero para esses próximos anos, né? Eu acho que juntando um pouco do que o Ângelo falou, e que o Leonardo falou agora, eu espero que nós consigamos ser mais conhecidos e que a gente se mostre mais nesse período, porque nós temos casos muito peculiares, até pela especificidade de sermos todos especialistas, né? 4 especialistas juntos avaliando um paciente, então isso é uma coisa que não tem em nenhum outro lugar, né? 4 pessoas
e a gente ter uma discussão de um paciente entre 4 especialistas, fora as outras áreas que contribuem com o nosso diagnóstico, e que a gente precisa mostrar mais. Nós temos cases muito bons que a gente guarda para nós, estão secretos. Então eu espero que nós consigamos nos mostrar tanto em pesquisa, né, quanto até através das mídias e tudo, para que nos conheçam, como o Ângelo disse, que saibam que esse serviço tão peculiar existe. Nós já procuramos, né, nós sabemos que não temos outro concorrente com esse nível de conhecimento, de especificidade, com o nosso sigilo, com o nosso conforto, com o nosso ambiente carinhoso e bastante horizontal de convivência com nossos pacientes, né. Inclusive, eu recebi uma notícia de um serviço no interior de São Paulo, e a pessoa que foi lá procurar, o colega disse: olha, o nosso serviço é tipo Vila Janos, né? Gostei de ouvir. É tipo Vila Janos, assim. Ela lembra muito bem, né? Então, da nossa parte, é um orgulho, né, de saber que colegas que se esforçam em nos imitar, né? E é um prazer se a gente puder até ajudar, né? Não temos problema com isso. Que se criem, né, muitas Vilas Janos Brasil afora, né? Nossa ideia, né, a nossa ideia é criar um serviço de excelência para que os outros atendimentos sigam esse exemplo, porque os pacientes, e isso é um paradoxo do tratamento das adições, que é achar que o paciente tem que sofrer, tem que passar mal, né? Não é. Pacientes que têm condições, saem de uma condição e vão para outra, isso fica mais como um castigo do que como um aprendizado, né? E aconteceu no passado, né? Não é saudosismo, mas quando nós montamos uma das primeiras unidades dentro de um hospital de referência, um hospital geral de alta complexidade, né? O serviço foi imitado, entre aspas, né, no Brasil todo, e até por nossa ação, demos supervisões e consultorias para que se montasse o serviço Brasil afora, né? E isso foi de extrema satisfação para nós na época, né? E quando a gente abriu esse serviço, de novo, um serviço diferente, eu acho que pioneiro na sua proposta, também, né, ficou aquela vontade, né, de que pudessem, né, seguir um pouco nossos passos, né, que a gente entende que ele compreende inovação, respeito ao paciente, privacidade, tecnologia, enfim, é uma série de atributos, né? Onde hoje, como hoje nós pensamos a psiquiatria moderna. Então, quando dizem que o serviço está nos imitando, ao invés de eu ficar aborrecido, eu fico feliz, né? E como tu chama essa atenção, de fato, estamos, e é verdade, nós 4 aqui estamos disponíveis para ajudar colegas que queiram melhorar, aprimorar, replicar modelo ou simplesmente aprimorar na sua forma de atenção ao paciente, especialmente o E paciente uma coisa que adicto eu quero e suas lembrar comorbidades. vilajanos, que todos nós temos que concordar. Qual é uma das melhores coisas da Vila Janos? A comida. A comida. Então eu acho que isso é legal da gente falar. Nossa comida é muito elogiada dentro dos princípios hoje da psiquiatria alimentar. A gente já buscou isso lá no início desses 12 anos, lá quando a gente abriu em 2014. E um spoilerzinho, nós estamos acalentando um book de receitas da Vila Janos, que eu acho que esse ano vai desencalhar. Então eu acho que esse é além do quê? A comida e o nosso sorvete. Acho que o sorvete não vai sair. Sorvete não sai. Não sai. Quero que no site tem algumas fotos dos nossos pratos, né? Tem. Então, quem se interessar, olha o site, né? www.vilajanos.com.br, e ali você vai ver também algumas fotos dos nossos pratos maravilhosos, né? Contratamos, obviamente, um chefe de cozinha para isso, né? O Vico Croco nos ajudou bastante, que é um chefe de cozinha aqui do Sul, mas que hoje
cozinha no mundo inteiro. É planetário. Então, mora em Berlim, no Uruguai, mora aqui, mas nos ajudou bastante, continua nos ajudando, né? Pensando nisso, né? Que a alimentação, a boa alimentação, o cuidado, né? Fazem parte do tratamento e os pacientes depois, eles sempre dizem que acabam mudando seus hábitos alimentares em casa, inspirados, né? A partir da experiência. Inspirado na nossa cozinha, né? Então, eu acho que isso é um elemento importante também, né? Bem lembrado. Então acho que isso valeria a pena a gente continuar com a proposta e findar este ano. Então esta também é uma das minhas expectativas. Eu só queria lembrar de uma coisa, tem famílias que de uma forma talvez por ignorância que eu digo assim, de não conhecer os tratamentos e de não saber direito o que é melhor para o seu ente que está doente, né? Eles, principalmente nessa área das dependências químicas, né? Eles acham que ficar num lugar ruim, dar um castigo e ficar mal acomodado seria um ingrediente básico para o tratamento, né? Isto é, o cara tem que sofrer para aprender não a usar mais drogas, né? E a gente sabe que isso tem um efeito totalmente inverso, né? Então, muitas famílias, às vezes, elas pensam que de não trazer o seu familiar para cá, porque ele vai estar num lugar maravilhoso, que ele vai estar num lugar muito cômodo, né? Com uma comida maravilhosa, muita mordomia, e que isso vai prejudicar o tratamento dele. Pelo contrário, né? A gente não cria um ingrediente novo como um lugar hostil, mal acomodado, comida ruim, que realmente aí complica o tratamento, né? E aqui, a par dessas amenidades, desse conforto, o tratamento é intensivo, né? Então a gente usa o conforto, usa o ambiente, usa boa comida, usa o acolhimento como forma de estimular o tratamento e não de atrapalhar o tratamento, né? Eu acho que isso é uma coisa interessante, né, Ariel? Que acho que eu fiquei muitos anos trabalhando em emergência e tu trabalhas em emergência psiquiátrica, e uma coisa que eu vejo aqui, não sei se é a tua percepção, é que às vezes o paciente está muito desorganizado, ele entra aqui e ele se organiza tão rapidamente que eu não vejo isso, eu não via isso quando eu estava nas outras emergências. Não sei se é uma sensação que tu tem. Também, né? Eu tenho. Acredito que sim. Até talvez pelo ambiente próximo, mais próximo da vida em casa ou algo do tipo, mas eu acho que sim, eu acho que esse ambiente, esse acolhimento, essa intensidade de tratamento também terminam ajudando a organizar o paciente, eu acho que sim. A recuperação parece, né? A reestruturação, ela parece mais acelerada. Essa é uma sensação que eu fico sempre com a Janus, que o paciente entrando aqui, entrando num outro tipo de internação psiquiátrica, a reorganização é mais rápida por causa disso, né? Dessa presença, desse excesso de presença até de uma equipe. Eu acho que e nesse sentido, né, cara, o tamanho do time, né, nosso time completo, com educadores físicos, com terapeuta de família, com o nosso clínico de referência, com a consultora, os monitores, né, a equipe de higienização, o jardineiro, a equipe de cozinha, né? Nós formamos um time coeso com um objetivo que é atender da melhor forma o indivíduo que aqui chega, e todos participam desse acolhimento. Então, toda a informação que circula aqui é informação de equipe, é integrada, o que certamente contribui para a reintegração, reorganização mental do nosso paciente, porque é um ambiente muito integrado, onde a dissociação, que é uma palavra sempre muito complicada, né, nas boas práticas médicas, nas boas práticas em saúde mental, aqui ela é bastante
posso dizer, bastante controlado, porque é da natureza humana, né? Um grupo sofrer momentos de dissociação, e nós mantemos atenção a esse dado importante, que é um termômetro importante, né? Dissociação desorganiza a equipe e desorganiza o paciente que é acolhido. Então é importante essa coesão, que é produto da depuração, como a Carla lembrava, né? O time vai se depurando, vai se ajustando, vai se renovando com a presença agora do Leonardo, no sentido de integrador e de manter a mente, digamos, da Vila Janos, que é uma grande mente coletiva, integrada, capaz de acolher gente que chega num momento de muita desorganização e sofrimento, né? É. Eu agora pensando seriamente, assim, eu espero mesmo seguir na Vila Janos sentindo o que eu sinto toda vez que eu venho, que é assim, eu venho trabalhar para ser feliz. A gente trabalha aqui, eu sou feliz, eu gosto de vir trabalhar. Então esse prazer eu vejo também nos nossos residentes, né, na nossa equipe. É um prazer trabalhar na Vila Janos. É, e parece realmente, cara, corroborar isso o fato, eu repito que eu já disse antes, né, Ângelo, de pacientes, indivíduos que se servem da Vila Janos e que gostam de voltar aqui, gostam de passar aqui para almoçar com a gente, gostam de passar aqui para tomar um café ou simplesmente para dar um alô para a equipe, como vários já fizeram, vem aqui dar um abraço na turma, que vem dar um abraço na turma. E se vai, né, seguindo sua vida, não necessariamente precisando de atenção Eu lembrei de um imediata. paciente uma vez que estava cheia a unidade, estava tudo lotado. Aí foi saindo, dando alta, dando alta, dando alta, ele ficou sozinho. E aí ele dizia num dia que estava triste, que ia ficar sozinho, não sei o que lá. Ele ficou uns dias sozinho e depois começou a encher de novo. E aí ele estava irritado porque ele tinha gostado de ser filho único. Então ele estava muito bravo que começaram a entrar outras pessoas. Então eu acho que tem isso, né, a coisa funciona independente do número de pacientes, dos casos que a gente tem, né. Estamos na hora, nós somos muito falantes, né, acho que está na hora da gente dar né, um Antes fechamento. que a gente congele, porque tá Eu frio adoro a aqui no palavra sul. futuro, então prefiro pensar a Vila Janos do futuro. E acho que nisso nós, digamos, na cozinha aqui da Vila Janos, a gente tem se esforçado para que isso esteja em pauta. Então, preparem-se aqueles que nos acompanhem, teremos novidades, com certeza. Então, agora estamos a 15 graus centígrados, com frio aqui em Porto Alegre. Mas não se preocupe, viu? A casa é bem aquecida e o calor humano é grande. Então, esperamos manter essa... Mas o inverno aqui não tem jeito, né? Mas o pessoal vem curtir Gramado, venham curtir a Vila Janos. Vila Janos no inverno. E aí, Leonardo, futuro? Que venham os próximos 12 anos. Que Tchau, maravilha. gente.